Por que duas árvores lá no centro do Jardim do Éden? Você já fez essa pergunta? Por que ali, de forma tão simbólica, tem a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal? Vem nesse vídeo comigo que eu vou te explicar um pouco mais sobre essas árvores. Ali no começo de Gênesis, capítulo 2, a gente vai ver a narrativa logo depois que Deus criou Adão, que quer dizer humanidade. Deus vai colocar duas árvores ali no jardim, no lugar mais separados. E por que um jardim? Antigamente os reis poderosos, imperadores, faraós tinham seus jardins. A gente conhece bastante o jardim suspenso da Babilônia. A gente tem essa referência ali de Nabucodonosor II. Tem arqueólogos tentando encontrar e falando várias coisas, mas algumas coisas eram bem claras sobre esse paralelo desse costume que os reis faziam na antiguidade, que é colocar pilares e colocar o jardim no mais alto. E ali era uma demonstração de poder, porque esses reis, imperadores, traziam para perto de si todos os frutos. E quanto mais frutos, quanto mais diverso esse jardim, maior era o rei que estava organizando isso, era o poder dele. E é claramente Moisés ali está colocando que Deus, ao construir o seu tabernáculo, né, a criação ali, o seu templo onde ele iria morar com o ser humano, ele tem um jardim especial para demonstrar que ele é o poderoso, é o mais poderoso dos governantes, é o nosso Deus. E esse jardim ele é suspenso também, quanto mais alto, mais perto dos céus. Então, a grande figura que você tem que imaginar ali na construção de Gênesis sobre o Éden é que tem uma montanha que sai do mar, né, nas profundezas ali, e que no topo dessa montanha você tem o Jardim do Éden, no centro ali do paraíso, que quer dizer como o Deus poderoso, mas também quer dizer sobre intimidade com o rei. Geralmente os grandes reis só deixavam os seus familiares entrarem ali, porque era um grande privilégio estar perto daquele pomar, daquele jardim, e a narrativa vai mostrar que Adão, ali representando a humanidade, tinha esse privilégio de estar do lado de Deus ali no jardim da intimidade com ele. Então essa é a representatividade que Moisés está querendo trazer para o texto, quando ele recebe a tradição oral ali do seu povo, que está mostrando que Deus, ele é todo poderoso, é o mais poderoso, e que Deus, ele quer ter intimidade com o ser humano. E por que duas árvores? As árvores representam a vida, a bênção, a multiplicação. Então, numa época onde se tinha muito deserto, onde se tinha escassez de florestas, você sempre tem como símbolo o oásis, esse jardim, esse lugar de prosperidade. E ali o símbolo que está trazendo é que no meio desse jardim tem duas árvores que representam uma decisão que o ser humano vai ter que tomar. Uma árvore é a árvore da vida. Essa árvore, ela representa o próprio Deus trazendo um poder criativo, a vida de Deus sendo compartilhada com o ser humano e o ser humano podendo comer, e aquela árvore traz vida. A segunda árvore é a árvore da morte, mas ficou mais conhecida como do conhecimento do bem e do mal. Só que existe uma forma de escrever ali que o conhecimento do bem, o Tov, já tinha sido totalmente exposto no capítulo 1. Deus fala 7 vezes, o número perfeito dele, que tudo que ele criou era Tov, era bom. E ele vai falar que o jardim tem bons frutos e o ser humano pode comer de todos os frutos. Então, o bom, o conhecimento do bom já tinha sido dado ao ser humano. E aí eles fazem um paralelo no nome dessa segunda árvore, que é o conhecimento do bom, que era de Deus, mas agora, se o ser humano fosse comer, ele iria comer o conhecimento do mal. É como se o ser humano não estivesse satisfeito com o que é bom de Deus, e agora ele vai determinar o que é bom e o que é mal, se ele optar por esse segundo caminho, que é o caminho que o ser humano realmente tomou e que trouxe maldição aos seres humanos. Se você prestar atenção na palavra árvore no hebraico, para nós tem um significado, quer dizer só árvore mesmo. Mas eretz quer dizer arbusto, tronco, madeiro. Então,
poste, tudo isso quer dizer essa palavra, e existem outras palavras similares que mais para frente o autor vai começar a usar. Se você chegar lá em Gênesis 12, a partir de Gênesis 12, quando Deus vai retomar o Éden, ou o casal principal, porque o primeiro falhou, o primeiro casal, e aí o segundo casal, que é Abraão e Sara, você vai perceber no capítulo 12, no capítulo 13, toda vez que Abraão chega na terra prometida por Deus, tem um Eretz, tem uma árvore, tem um carvalho ali do lado da presença de Deus. Isso é um jeito do autor de Gênesis colocar que Deus está trazendo esse casal para, de novo, ao seu lugar de intimidade com Deus. Você também vai ver o Eretz aparecendo ali, o arbusto aparecendo quando Abraão vai sacrificar Isaac ali, mostrando que ali Deus aparece e traz um carneiro para substituir o filho naquela montanha. Você vai ver aquela árvore aparecendo várias vezes quando os dois anjos de Deus aparecem para Abraão para confirmar a vinda do filho Isaac ali. Então eles ficam reunidos embaixo de uma árvore. E também você vai ver quando Agar é mandada embora, que ela vê que Isaac vai morrer, ela deixa aonde o seu filho para morrer? Embaixo de um áretes, ali a árvore da vida, e Deus ali, representado ali como a árvore da vida, ouve o choro da criança e atende ali a Agar, né, a estrangeira, para também consolá-la. Mas a principal Eretz que aparece, a árvore da vida, do símbolo, é já no Monte Sinai, já em Êxodo, quando Moisés está no deserto, ele sobe uma montanha, e lá em cima, de novo, todo o símbolo montado do Éden, lá em cima do Monte Sinai, Deus representa de novo, aparece com uma sarça que não queima, tem um fogo, e ali o Monte Sinai é representado com o Éden, até que o tabernáculo é representado como o novo Éden. Aí Deus sai do Monte Sinai e vai ali para o tabernáculo, ok? Tudo isso traz ali. Então, a árvore do conhecimento do bem e do mal é a árvore da morte, que gera morte. A árvore da vida é a árvore que representa o próprio Deus. Quando Jesus chega, ele fala que ele é a árvore ali. Ele vai falar em João que ele é a videira. Então eles usam a videira porque a videira representa Israel, é o vinho ali. Então ele fala, eu sou a videira, meu pai é o agricultor. Jesus está trazendo de novo a consciência e a narrativa do Éden. Ele está dizendo, porque Deus é o que cria o jardim, e Jesus está sendo representado ali no capítulo 2 como a árvore da vida. No capítulo 1 é Deus que cria, e Jesus está sendo representado como a palavra de Deus. No 2, Deus cria, e Jesus está sendo representado ali como a fonte de água viva, mas também como a árvore da vida. Então Jesus várias vezes vai usar esse símbolo de que ele é a árvore da vida, ele é a videira, quem tiver nele vai dar bons frutos. Mas também João vai fazer um paralelo com o Eretz, né? Já agora no grego, mas o pensamento é hebraico ainda, que é o madeiro. Jesus foi pendurado na árvore do conhecimento do bem e do mal, na cruz, né? Naquele madeiro, para pagar pelos meus e os seus pecados. Então Jesus, ele teve que, entre aspas aqui, simbolicamente comer o fruto da árvore da maldição, da morte. Ele viveu a morte, isso literalmente, não é entre aspas, para que eu e você tivesse acesso a ele de novo, que é a árvore da vida. Lá em Apocalipse 22 fala que do trono de Deus vai sair um rio e dos dois lados vão ter árvores da vida, mostrando que Jesus vai ser acessível a todo mundo. Que essa árvore da vida chegue para você hoje. Se você estiver desanimado, se você estiver procurando alguma resposta, Jesus é a árvore da vida que estava no Éden, que estava com os patriarcas, que estava com Moisés, e principalmente Jesus é o que está comigo e com você através do Espírito Santo. Ele é a nossa vida. Deus te abençoe. Se você quiser saber mais sobre isso, hoje eu lancei uma aula de 30 minutos explicando detalhes por detalhes. Eu vou colocar o link na minha bio, é o curso de Gênesis, a origem da palavra de Deus. Se você quer estudar de forma séria Gênesis 1 e 2, se inscreva, é de graça, você vai poder estudar comigo, vai ter um certificado, a gente vai estudar Gênesis todinho, a gente está na primeira temporada, serão 5 temporadas. Deus abençoe, tchau!